Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando agora de novo e mais uma vez o Life and Time Cast, o podcast da Lifetime que fala sobre lifestyle, cultura, empreendedorismo. E hoje a gente está batendo um papo aqui sensacional. Já começamos aqui por trás das câmeras, um papo deliciosíssimo que eu aprecio muito, que é a coquetelaria, né? Vitão, apresenta o nosso entrevistado do dia. Vamos lá, bom, obrigado por estar aqui em primeiro lugar, Ale. O Ale D'Agostino, ele é fundador da APTK, que é uma empresa que faz coquetéis engarrafados, né? Então ele tem uma história aqui fantástica que ele vai contar pra gente aí como é que ele desenvolveu, tá nesse mundo de bares aí há muito tempo, fazendo os coquetéis e teve a ideia de engarrafar isso aí pra levar pra casa das pessoas já tudo pronto, né? É isso aí. Então esse vai ser o nosso papo de hoje. E pra agradecer tua presença aqui, Ale, queria te dar 2 livros, tá? Hoje o patrocinador do nosso podcast é a Inova Business School, dos nossos amigos Luiz e Marcelo. Inova School, uma escola, eles são um conglomerado de soluções, uma escola que atua nesse campo da inovação. Os caras são ponto fora da curva e é escola aqui para o nível dos nossos clientes aqui, que são turminha da cabecinha branca, que estão olhando para conselho de companhia, que são CEOs, são donos de empresa. Cara, esse é o público da turma. Dá uma olhadinha nos livros, tem muita coisa interessante. Depois procura a turma lá, porque, porra, o papo dos caras é bom e responsável. Bom, é isso? Bom, primeiro, obrigado. E, bom, o papo já estava bom antes. Eu espero que continue. Não estamos bebendo nada ainda? Eu não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, enfim, o presente eu mando depois. Eu tive um dia corrido, mas o Rafa, nosso cara do marketing, não se preocupa aqui. Não, eu já não me preocupei porque eu passei o problema. Mas, gente, obrigado pelo convite, obrigado. Prazer que tá aqui. Boa. Ale, conta, cara, como é que você começou, antes da gente falar da PTK, como é que você começou nesse negócio? E sabe que tem uma curiosidade? Quando eu falei uma vez da PTK, alguém comentou assim, pô, não é daquele cara que é o bartender lá? Eu falei assim, porra, E aí que eu fui, né, conhecer a PTK primeiro, mas a maioria das pessoas acho que conhece você primeiro desse seu mundo, né? Eu costumo falar que agora eu sou um bartender aposentado, né? Não faço mais. Não trabalho mais atrás do balcão, claro, não por um motivo, mas é que eu paguei essa conta e, enfim, a carreira vai seguindo. Tenho saudade de bar, tenho saudade de ter um bar, né? Eu tive um bar. Mas comecei a minha carreira no mundo das bebidas, não vou nem falar das bebidas alcoólicas, porque eu era moleque, eu brincava de bartender, né? Tem uma coisa no nome. Foi naquela época, você lembra daquele filme Coquetel, do Tom Cruise? Eu acho que a gente um pouco mais velho vai lembrar. Então, não que eu tenha assistido, eu fui assistir muito tempo depois, você vai ver o filme, né? Típico filme dos anos 80, historinha de amor, tudo, mas eu lembro assim, trailer, aquela coisa do bar, neon, sempre me chamou a atenção. Então, brincava, cara. Fazia um suco de limão na coqueteleira, queria enfeitar. Tinha na casa da minha mãe, tinha uns copos azuis que ela ficava doida que eu pegava, um copo super fino, então, queria fazer. Então, eu tenho uma fixação por copos, né? Não é de hoje. E aí ficou um negócio adormecido. Isso aí. E aí eu fui entrar na área de gastronomia quando eu tinha prestado FUVEST, só prestei FUVEST, eu não passei. E você falou que, né, você estava comentando seu histórico de atleta. Eu não fui atleta, né? Eu pensei em ser atleta, eu joguei basquete quando eu era bem adolescente. Aí eu prestei vestibular para bacharelado em esportes. Eu não passei na primeira lista, falei, beleza, vou trabalhar. Comecei a trabalhar lá no Spot, né, que é um restaurante aqui em São Paulo, super badalado, e acabei passando na terceira lista. Então fui levando as duas coisas, a faculdade, né, o bacharelado, né, em esportes e trabalhando lá. E aí eu comecei a trabalhar lá no almoço, daí tive que ir para a noite, porque a faculdade era integral, então tinha aula de manhã e à tarde.
Então, trabalhando à noite. Foram anos, assim, complicados. Final de semestre, para mim, era desesperador, porque eu ia dormir, sei lá, 3h30 da manhã, acordava às 6h30, e terças e quintas eu tinha aula de natação. Então, 7h30 da manhã eu tava. Bom pra já curar ressaca, já. Nem ressaca, cara. O bartender ali bebe muito ao longo da noite ou não? Ou fica... Olha, se eu falar que não bebe é mentira, mas não dá pra você trabalhar e beber. Claro que você prova. Eu acho que até uma questão do bar... A noite é muito complicada, né? Ela tem um lado muito sedutor, né? Porque se o bartender tem uma coisa, o cara é o maestro, o cara é o dono da festa. Então, você tá no meio, principalmente lá no Spot, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um bar que tá no meio do restaurante. Então você chega, o bartender te recebe, é muito centro da atenção, é muito o cara que resolve o problema. Se a mesa tá demorando, você dá um jeitinho pro cara. Então tem isso daí. É desgastante também, né? Porque você tá toda hora falando com alguém, não sei o que lá, e é pesado, né? Não tem final de semana, enfim. Mas fui levando os dois, obviamente que a faculdade era de 4 anos, eu não me formei em 4 anos, acabei me formando em 8, porque eu ia deixando... Era como dava. Não, era como dava, e chegou um dado momento, sei lá, quando eu tava com uns 20 e tantos anos, eu falei, puta, que eu quero ir para essa área de bares mesmo, mas eu acho que é importante ter um diploma. Eu acho que um diploma do curso superior, se a faculdade te ensina, se te dá alguma base para interpretar um texto, né, desenvolver uma tese, fazer uma pesquisa, apresentar um trabalho, cara, você tem essa ferramenta, você consegue aplicar. Eu acho que, tirando alguns cursos muito específicos, né, sei lá, direito, né, engenharia, medicina, principalmente, que você vai... Mas o resto, tudo é meio... Você vai se adaptando, porque você acaba tendo um pouco de administração aqui, relacionamento. Eu acho que... Se a faculdade também te ensina a se relacionar... Sim, cara, eu acho total. que tem que te ensinar a ser gente grande. Eu acho que isso vai ser principalmente no estágio. Eu acho que no estágio você tinha que ter estágio em atendimento. Ia ser obrigatório. Atendimento, principalmente em restaurante, porque em restaurante você pega as pessoas naquela coisa pessoa com fome, você ativa o cérebro reptiliano, então você quantas vezes o cara desesperado com um prato louco da vida, porque o cara tá com fome, ou tá com tempo corrido, né? Se trabalhar nesse horário de almoço... Ou a criança tá chorando muito já. Pois é. Acelerar. E aí tem um lado que, assim, faz uma autoanálise aí. Será que você também não é o chato? Porque é fácil também. Então, esse aprendizado é importante. Eu não digo que você tem que sofrer, passar anos e anos, mas talvez passar um aninho aí. Eu acho que, né, a gente estava até falando... É uma casca importante. A gente estava até falando um pouco antes, né? Você pega, né, principalmente o americano, né? Quando ele se forma, né, no colegial, antes... O cara vai trabalhar em restaurante. É que aqui é visto ainda, né, o serviço, ele é visto ainda como o serviçal. Né? Você não enxerga a importância disso daí, justamente porque você pega. Sim. É uma pena que tem mudado. Sim. Eu acredito que com o tempo vai mudar isso daí também. Enfim, daí fui seguindo. Nisso passaram 18 anos que eu trabalhei lá e chegou um momento em que eu falei, cara, eu gosto da área, não dou mais conta, né? Cansei disso daí. Eu sei que posso sair, posso ir para outro lugar, mas vai continuar. Vou trocar o 8 pelo 80. 18 anos. Fiquei 18 no Spot. Que legal. E aí... Raridade, hein? Eu acho que é meio um recorde aí. Eu acho que o cara que... não conheço ninguém que ficou tanto tempo, mas que tinha o cara que era acho que do Latambuí, se não me engano, que ficou muitos anos, mas é difícil ter, porque é uma área que muda muito ainda, né? A coisa não é muito estruturada, está começando a ficar cada vez mais estruturado, mas eu acho que ainda é difícil, né? A não ser nessas grandes, sei lá, pega uma companhia tradicional, que é são super organizados, então você vê que os funcionários ficam bastante tempo, eles fazem um rodízio, tem plano de carreira, eu acho que então o cara se desenvolve, né? Quando o cara vê um futuro, porque senão o cara troca. E aí eu vi um movimento pessoal lá fora fazendo coquetel engarrafado. Eu comecei a fazer umas brincadeiras, no restaurante mesmo. Eu preparava o Negroni estava começando a
a estourar. Hypar, né? E é muito doido o Negroni, né? Tem 2019 fez 100 anos, então agora tem 105 anos, é isso? 105 anos que o Negroni foi inventado. E agora que estourou, né? Engraçado. Eu acho muito doido. Isso remete àquilo que um cliente falou pra gente uns tempos atrás, né? Os primeiros 100 anos do negócio são os mais difíceis, né? Depois começa. Bem isso mesmo, cara. Os primeiros anos são desafiadores. É que, em geral, você não tá vivo, né? Mas é curioso, né, cara? E aí eu, assim, cara, brincadeira lá. Daí eu fazia o Negroni, eu comprei uma caneta, desenhava um rótulo, né? E servia o Negroni pronto lá. Aí comecei a fazer em casa e distribuir para amigos. E eu falei, putz, eu acho que tem um caminho. E aí, numa conversa de bar, eu falei, putz, cara, vamos. Acho que é isso. Aí juntamos, isso foi em 2015. Passei 2016 inteiro, o ano a gente passou organizando a empresa, né? Eu escolhi um nome, na época era Apotec. Apotec, conheci como Apotec. E 2017, em março de 2017, nós lançamos a marca. Por que Apotec? Era Apotec de farmácia, né? Apotecário. Sim. Farmácia e... Faz sentido total. Que no fundo é uma misturinha, né? E a gente começou com o Negroni, foi sempre a base, era o Negroni clássico, mais algumas variações, eram 3 variações. E tinha Boulevardier Old Fashion, né? Porque são... Sim. Acho que são coquetéis que eles maturam muito bem na garrafa. Né? Tem que pensar. E aí foi... Eu não queria abrir bar, mas como a gente tinha um espaço, começou uma pressão dos amigos. Falei, e Ale, quando é que abre? Quando é que abre o bar? Eu falei, puta, eu não quero, fugir, sair do bar. Aí... falei, beleza, vai abrir, mas, a gente vai fazer um negócio pequeno, porque o espaço era pequeno, vai ter que ter... Cara, vamos ter copo legal. Eu acho que já que é uma bandeira que nós estamos levantando, né? Porque no fundo ele é um cartão de visitas da marca. Fomos atrás de uns copos bons, o gelo vai ter que ser muito bom, a música... Eu tentei um tempo escolher, mas depois me proibiram, né? Porque eu tenho um gosto. Você, como DJ, é um ótimo bartender, é isso? É muito específico o meu gosto. E ainda bem que tinha o Livre, né? Que era um grande parceiro meu, e ele é um superentendido de música, ele começou a cuidar. Então, não vou esquecer lá, o Thiago Banhares. Que é do dono do Tantan, do Cotori, né? Um puta de um restauranteiro. Ele fala, olha, não tá aqui hoje, né? A trilha sonora não tá tocando Nick Cave, né? Não quer dizer que a trilha sonora tava boa, assim. Enfim, mas eu acho que era justamente para mostrar. E começou a fazer um sucesso e era pequeno, justamente, saiu muito na mídia, porque, putz, cara, eu acho que essa bagagem que veio do Spot, então, né, era a lei do Spot, né, ficou muito tempo a lei do ex-Spot ou do Spot, então ficou que, você passa 18 anos no lugar, não tem como, né, você não fazer uma... Sim, ser reconhecido pelo trabalho. E quando eu estava lá, principalmente nos últimos, na segunda metade, né, lá foi quando a coquetelaria começou a ter investimento, começou a ter uma demanda. É engraçado, porque eu sempre pensava, vamos fazer um cardápio um pouco mais elaborado. E assim, não queriam, porque vende a caipirinha tem um custo baixo e era o que pediam. Aí o processo foi diferente. Os clientes, muita gente viajava, né? O Spot é um lugar que eu acho que quem olha agora não sabe, não entende direito o que era esse lugar. Tem 30 anos. Então, se você olhar agora, parece um restaurante mais comum, talvez, né? Ele é simples, né? Aquele aquário, mas, cara, 30 anos atrás, você pega... Era uma moçada atendendo, todo mundo muito ator, era um pessoal muito... Foi muito moderno, assim, né? Foi muito de vanguarda na época. Então, as pessoas que iam eram realmente formadores de opinião. Sim. É que o formador de opinião mudou, né? Não estou entrando no juízo. Agora, o formador de opinião é um influenciador que, às vezes, está lá e não vai. Então, eram jornalistas, artistas... Muita gente que, né, o cara vinha viam músicos, estava no roteiro e no Spot, né? A gente viu muita gente. Yoko Ono, Mark Knopfler, um monte de gente passava lá.
Que legal. Então, o cara sentia, eu lembro quando iam estrangeiros lá, os caras viam muito mais valor do que muita gente aqui. O cara olhava e falava assim, cara, que lugar é esse? Na puta praça. Sim, sem dúvida. Enfim, então, as pessoas que iam começaram a viajar mais e começaram a falar, cara, tomei tal coisa lá, não sei o quê, dá pra fazer? Foi legal isso daí, porque é aquela coisa, olha, estão pedindo. Então eu comecei a fazer, meio que fui fazendo por conta. E, de certa forma, isso me ajudou. Então, foi um começo. Então, saí de lá com com um certo nome também, né? Que, sim, com certeza. Né, ajudei, não fiz junto, né? Mas fez a diferença. Então, abri o bar fez... Mas eu sempre nessa ideia de ser um lugar para quem entrasse, né, na Apotec, quem gostasse de bar, falou, cara, aqui tem algo diferente. E era um momento que muitos bares estavam abrindo. Foi o que o Guarita abriu nessa mesma época, o Guilhotina, que são bares que até hoje vão... E sim, todos muito diferentes. Então, isso que foi legal, né? Antes era tudo meio parecido. E agora você vê, cara, escolas aí com assinaturas. Então, tem para todo mundo. Né? Então, foi muito legal estar nisso daí. E aí foi lá, foram 3 anos... da garagem, às vezes noites muito cheias, a gente começou abrindo assim, só quinta-feira. E a quinta-feira começou a encher bastante, falei, bom, então vamos abrir a sexta. A sexta começou a encher, vamos abrir segunda. Daí segunda foi um dia interessante, porque era a noite que os chefes iam, porque normalmente está de folga. Segunda está de folga. Então, muitos chefes iam. Então, ficou uma noite lá famosa, depois a gente começou a abrir aos sábados. Aí foi, e aí nós encerramos um pouco antes da pandemia, porque tinha que a gente foi repensar o lugar, É que assim, né? Você abre a coisa, né? Você faz meio sem planejamento. Ele tem um tiro curto quando ele não vai. Depois você precisa repensar a estrutura, né? Tem vontade de abrir? Abriria, mas não teria como abrir da mesma maneira. Teria que repensar conforto, estrutura, porque lá ainda era novidade. Né? Então agora foi. E de certa forma, os engarrafados ficaram em segundo plano. Sim. E aí, veio a pandemia. Nada fazia mais sentido do que ter um engarrafado, o pessoal começou a tomar pra caramba em casa. Começou, já tinha uma tendência, um pouco antes das pessoas consumirem mais em casa, né? A noite aqui de São Paulo, ela foi terminando cada vez mais cedo. Eu lembro lá em 99, 2000, quando eu comecei a trabalhar, era inviável antes da 1h de segunda a segunda fechar a cozinha lá no Spot. Na verdade era 1h15, a gente não passava. Quando eu saí de lá, 2016, era isso, domingo já, 10h30 da noite, não tinha mais ninguém. Isso antes da pandemia mesmo. Né? Acho que a pandemia ela acabou acelerando muitos processos. Sim. Então, consumo em casa, aí tem alguns fatores, segurança, lei seca, talvez as pessoas curtirem mais ficar em casa. Tinha esse movimento. Então, a gente comecei a mapear isso e falou, então talvez tenha que entregar conveniência para as pessoas. Sim. Foi quando também meio que surgiu a ideia dos engarrafados. E aí, 2020, né? A gente começou temos que olhar e temos que sair do artesanal, temos que ir para a indústria, foi uma atrás de homologação. É quase frustrante você fazer isso aí, porque sozinho você não consegue fazer. Sem dúvida. Não tem como. Você vai pedir informação, né, no Ministério da Agricultura, que é onde você consegue o mapa, os caras te dão um calhamaço, se vira. A Anvisa deve ter aquelas normas gigantescas. Cara, também. A gente fala com a Anvisa e fala com o Ministério da Agricultura. Porque a Anvisa é a questão da estrutura, tudo. O Ministério da Agricultura é destilaria, homologação de produto. Então você manda lá, o que você quer fazer? Eu quero fazer um coquetel engarrafado. Eu falo, não sei o que é isso. E o cara que assina, no fundo, ele é o responsável. Cara, não vou assinar isso aí. Não sei o que é. Não sei o que é, porque você pega o modelo nos Estados Unidos, é o seguinte, você quer comprar uma licença para produzir álcool, é caríssimo, cara, produzir álcool nos Estados Unidos é sério. Tanto que você pega os caras lá, tal do Moonshine, que eles produzem no meio do mato, não é só por graça. Porque se o cara está produzindo coisa ilegal na sua casa, bate a fiscalização, os caras te tomam a casa. Então o cara faz no meio do mato, toma um chá. Já tomei. Então, mas não é só. Porque é coisa séria. E a licença, você quer fazer? Tá, a licença você faz. Se alguém toma o seu negócio, alguém morre, você que paga, você que é preso. Sim. Aqui até outro dia, o cara me deixou fazer.
O cara do mapa ali que assinou. Que assinou, deixou fazer. Então, quem que vai assinar um negócio que não sabe o que é? Eu não assinaria. Claro. Faz todo sentido. Então, tem mudado agora, porque aí facilita. Assim, não, deixa eu. E agora a gente, claro que segue um monte de regra, tem fiscalização, tudo isso daí para produção. Porque álcool é aquilo, cara. Para você fazer veneno, você errar dois, né? Não é difícil. Daí você começa a entender custo, né? Por que uma vodka custa X e a outra custa 10? Sim. Olha, e falando do business, assim, você... Duas perguntas em uma aqui. Primeiro, né, as bebidas. Então, você vai misturar uma série delas, e aí como é que você faz? Você vai atrás de cada fornecedor ali ou tem alguma que eventualmente você se arrisca até a produzir? Essa é uma delas. E a outra, já emendando, assim, eu acho que a gente várias vezes quando faz um drink assim, né, em casa, alguma coisa, pô, você começa a tomar, principalmente uma caipirinha, né, vou dar um exemplo, acho que é o mais extremo. Depois de um tempo aquilo tá ruim, né, ela começa a azedar ali e tal. Como é que é esse negócio? Pô, você engarrafa, tem uma validade super longa, funciona, quer dizer, qual que é a mágica aí, e as dificuldades? Pô, só um parênteses, cara, pô, a caipirinha é boa pra cacete. Boa pra burra, cara. É muito boa, cara. É que eu faço reiki na... Ótimo. Eu faço um reiki. Brincadeira. Quando a gente começou, obviamente que a gente ia atrás de fornecedor, por isso que, e bebidas que eu sabia que elas iam maturar bem no caso do Negroni. Então eu ia atrás de um produtor de vermute, comprava a garrafa, o Amaro e gin, comprava tudo garrafa. Quando nós começamos a virar indústria, cara, não fazia mais sentido porque custo. Sim. E, mano, quantidade de lixo que vem, garrafa, não sei o que lá. Então, fomos atrás primeiro de fornecedores. Então, vamos desenvolver aqui vamos começar desenvolvendo um gin. Porque o gin, ele estava, né, se pensar 15 anos atrás, era impensável uma marca de gin decente aqui no Brasil. Verdade. E agora não sei se ainda existe. Seagers. Existe. Que era brasileira, praticamente a única, né? Agora, que era conhecida aqui. Era a única que tinha. E aí, de um tempo para cá, começaram a aparecer bons produtos. Assim, produtos em que, eu vou te falar, se você colocar pau a pau com muita marca, né, de base, estrangeiro, qualidade melhor. Porque é o seguinte, né? Não, já falo de produção. Primeiro eu vou explicar aqui, senão não ficar confuso. E aí a gente falou, bom, beleza, vamos ter que começar a procurar e vamos começar a bancar nossos produtos. Então, primeiro foi o gin, que a gente sabia que, cara, consegue uma qualidade boa, o que eu penso em qualidade boa? Que não vai dar dor de cabeça para ninguém. Sim. Então, um álcool bom e uma base interessante. Então, vamos desenvolver um gin básico nesse sentido, que ele vai funcionar para o Negroni, para o Dry Martini, para o gin tônica, que é o que se mais consome, onde mais se consome o gin. E aí fomos lá, desenvolvemos um gin básico, e aí falamos, bom, agora vamos aqui no Amaro. O Amaro é a grande questão, né? Quando a gente fala de Negroni. Que vai especiarias. Cara, quando a gente fala em Negroni, se alguém falar a receita do Negroni, eu faço sempre a brincadeira, eu não posso falar daquela marca de Milão, né? Que é o Campari, né? Que eu acho que... Cara, Campari é uma marca... ele conseguiu fazer uma coisa no mundo das bebidas que ninguém conseguiu fazer. É porque vai tinta de joaninha, né? De continilha. Que é um bichinho, é um aracnídeo, senão é uma praga. Tá vendo? Praga. Eu não sei se vai ainda, mas isso a continilha é usado mais do que a gente usava também, mas não é só isso. A questão do Campari, né? Qual que é o slogan dele? Só ele é assim. Cara, eu posso perguntar, eu posso falar de qualquer outro tipo de bebida. Campari é a única bebida que, em nível mundial, não tem um concorrente. Não tem. Bom. Você pode falar, mas lá em Veneza tem um que é não sei o que lá. Cara, lá em Veneza tem o tal, acho que é Tilex, qualquer coisa assim. Tá. Eu já provei, não é parecido, não é ruim. Mas lá, no mundo inteiro, não tem. A Coca-Cola, que é a Coca-Cola, tem. É a Pepsi. Não gosto de Pepsi. Não, minha questão não é se você gosta ou não. Existe, sim. É da Ambev, é grande. Cara, Campari não tem. Então, assim, putz. O vermelhão
Tem o vermelhão? Bebida vermelha. O vermelhão é daqui, cara. É daqui. Não dá pra você dizer que é um concorrente. Sim. E nem sei como tá o vermelhão. Também Assim, não, mas Só lembrei. é aqui. Por quê? Porque o vermelhão apareceu por conta de um influenciador lá. Não por conta da marca. E pega a história. Pô, a Campari tem 150 anos. Vê as campanhas antigas dos caras. Finíssimo. Não, eram belíssimas. Eu acho que perdeu-se um pouco isso daí, né? De campanhas. E aí, qual que era a questão? Eu falei, cara, é uma briga complicada. O gin a gente banca, mas, puta, quando a gente vai falar de Negroni, gin, qualquer um, vermute tinto, qualquer um, Campari. Putz, beleza. Mas vamos entender o que está acontecendo no mercado. O mercado de bebidas, né? Por que a gente começou a ter um gin nacional melhor? Começou lá no final dos anos 90, quando... Eu falo daquele Jim Hendrix. Sim. Jim Hendrix, ele é feito na Escócia. Quem produz é a Grants, pelo whisky. Quando o Jim Hendrix saiu, foi um puta sucesso, né? Vai pipi, não sei o quê, aquela embalagem vintage linda, né? Uma coisa parece uma garrafa de medicinal e tal. Isso aí foi uma quebra, mas a quebra mais interessante que eles fizeram foi que eles quebraram um monopólio que, quando você falava de gin, London Dry, Inglaterra. É verdade. Por mais que os London Dry feito na Inglaterra, é tudo feito na Escócia, mas você vai lembrar. mas você vai lembrar da Inglaterra. Então, fala assim: opa, dá pra fazer gin fora da Inglaterra. Né? Que eles falam, né? O New Western Gins. Daí os Estados Unidos começam a produzir. Os Estados Unidos tem uma história com destilado, a história do álcool nos Estados Unidos é muito forte para eles historicamente. Por isso que eles levam muito a sério. Sim. Né? Para eles, economicamente, foi muito forte. Né? Boa parte das linhas das ferrovias foi construída para transportar álcool, bancou a guerra de independência deles. Então, eles vão começar a produzir, começaram a produzir gin lá, destilarias novas apareceram, então começou uma busca o quê? Por produtos locais. Fala, cara, agora não precisa mais ser London Dry, vamos tomar outros gins. Sim. Aí acaba descendo para cá. Daí do gin vai para outras bebidas. Aí vai para o whisky, que a gente falava, o whisky provavelmente era só Scott. Agora você olha o desespero das marcas de whisky escocês, cara, que a gente vai fazer para se reinventar. Depois que os japoneses resolveram fazer... Putz, cara, tem cada coisa boa japonesa. Cara, esquece. O que o japonês fez? O japonês foi lá para a Escócia e falou, vou aprender a fazer. Vai aprender a fazer, tal. Agora ele começou a fazer. Depois que ele aprende a fazer, o que ele faz? Agora eu vou melhorar. Ferrou. Mas assim, você tem whisky bom feito em Taiwan, tem whisky feito na Índia, um monte de coisa. Então, começa... Quero coisas locais. Aí começou a fazer sentido. Falou, putz, então dá pra gente pensar num amaro local. Deu uma segurança. Falei, então vamos desenvolver. Vai fazer um Campari? Cara, não dá pra fazer um Campari. Eu não tenho os ingredientes. Eu não tenho 150 anos de expertise. Os caras têm, mas dava pra bancar, porque eu penso quando eu vou pensar um coquetel, eu posso pensar na receita, mais ou menos caipirinha, por exemplo. O que a gente entende por caipirinha? Se você vai... O que você entende por caipirinha? Limão, açúcar, maceta, cachaça, gelo e completo com cachaça, e você pode misturar ali no copo ou chacoalhar. Então, se a gente for pensar na estrutura dela, então eu gosto de pensar o seguinte: eu gosto de pensar uma fruta, doce, álcool e alguma coisa para gelar. Porque isso daí começa a me dar muito mais liberdade. Porque a fruta precisa ser limão, não. Então, não tem limão, eu posso fazer com tangerina, qualquer outra coisa. Açúcar, eu não tenho açúcar, mas eu tenho mel de agave, então doce. Eu gosto de pensar em termos da estrutura, que aí você expande, senão você fica muito restrito. E aí o álcool, eu não tenho álcool, cachaça, mas não gosto não tem vodka, tudo bem, não precisa gostar ou não, mas pessoal, aí é uma questão daí também direito de cada um. Eu entendo a caipirinha como um conceito. Porque quando você pensa em conceito, você pode fazer em qualquer lugar no mundo. Por que um coquetel clássico é um coquetel clássico? Você consegue fazer em qualquer lugar no mundo. Por isso que eu falo assim, o Negroni você consegue fazer qualquer coisa, vai ter um gin. Se vai ficar bom ou não, aí é outra história. Se o gin é bom ou não, é outro, mas ele tá lá. E a caipirinha, mais ou menos isso, mas enfim, é uma discussão longa aí, porque a cachaça eu acho que tem um lugar ainda aqui que a gente tem uma coisa da afirmação dela, eu também nem vou entrar nessa seara, porque é uma briga. Mas, enfim, voltando ao Negroni. Então, eu olhei pro Negroni e falei, cara, Negroni pode ser gin, vermute tinto e Campari, ou
Negroni pode ser um álcool, um vinho fortificado, que é um vermute, não é mais que um vinho fortificado, Sim. e um negócio amargo. Aí comecei a brincar com isso daí, falei, puta, então dá para bancar. É um Negroni. Aí foi isso, aí a gente conseguiu, ficamos tranquilos para lançar, e foi engraçado, porque obviamente que quem curte, quem está acostumado a beber uma coisa, você toma uma coisa diferente, você fala, é diferente. Quando a gente fala, toda vez, e aí, gostou? Achei diferente. Eu dizer, não gostou. Tá. Ou porque achou diferente, estranhou. Quando você toma um negócio e não está acostumado, você, a primeira coisa que fala, acho que não gostei. Eu estranhei. Mas o que foi mais interessante, e que já ouvi algumas vezes, cara, não gosto de Negroni, mas o seu eu gosto. Por quê? O final aqui do seu não é tão agressivo quanto o outro. Tá. Não vou entrar melhor ou pior, não dá para comparar, não posso me comparar. Infelizmente, adoraria poder ter uma conversa. Eu falo assim, qual que é melhor? Mas tem uma diferença muito grande. O meu, eu produzo, né? Eu sei o que acontece, eu estou aqui a um passo do produtor. O outro lá, a gente está a 5 passos, né? Esse que é o problema né, do importado para cá, né? A estocagem, a armazenagem também influencia. Com certeza. E aí você para pensar um negócio, né? Aí foi a grande mudança foi quando a gente ligou a fábrica, né? Ligar que eu digo, começar a produzir, você dá uma bugada aí, porque o que eu fazia? Eu fazia um drink, fazia 2, no máximo. Nem fazer um risoto para 4 pessoas e para 15, né? Você não consegue uma hora, você fala, como é que mexe esse negócio? Como é que mexe? Quando eu mexer baixo, o negócio vai queimar, porque a receita não é mais a mesma, né? Não é só multiplicar por 4. E aí você começa a pensar um monte de coisa, quebra um monte de coisa. Muito fala, ele quero visitar a fábrica. Crente que a fábrica, não, eu ponho meu jaleco do Doutor Estranho. Não, cara, é feio. Eu vejo beleza em método de produção. Eu devia ter feito engenharia, mas é que eu sou péssimo de cálculo, né? Mas eu acho que eu adoro fábrica. Eu adoro ver. Muito legal. A família do meu pai tinha uma gráfica, né, uma editora, então eu gostava de ir com meu pai, então tinha aquelas offsets enormes. Né? Aquela coisa gigante, né? Tudo muito grande, né? Então você vê o negócio pronto lá na frente, então passando. Eu acho isso incrível, né? Adoro acompanhar esse processo. Mas, bebida vem num tonel. Você vira, você joga num. Eu vejo beleza nisso, mas não é sempre que as pessoas vêm. Mas você dá muda a sua cabeça. Então você começa a entender que, cara, outros processos. Não dá para você multiplicar, você tem que provar, e tem outro equilíbrio, um monte de outras coisas aí. Então, daí você começa a entender alguma coisa, porque assim, cara, para essa turma aí que produz esse whisky entregar para o mundo inteiro, alguma coisa ele abre mão para manter padrão. Sim, sem dúvida. Então você começa a cair alguns paradigmas, você fala, aquela marca que você gostava tanto, então... tem um estabilizador de alguma coisa. E faz parte. Sem dúvida, é só para você começar a entender também e como você posiciona o seu negócio. Então, quando eu vou falar, né, dos nossos produtos, eu falo, cara, nós ainda estamos num estágio que nós temos controle. Se não é a gente que faz, é um fornecedor que está... Uma ligação minha. Eu falo, cara, olha, tá um pouco assim, tá um pouco assado. Vamos tentar colocar mais isso. Quando a gente desenvolve produto, a mesma coisa. Então, um cliente tem uma reclamação. Isso é muito legal, né? Você conseguir falar com o produtor ainda. Produza, tô aqui. Daqui a pouco talvez não dê mais, mas ainda é muito rico. E você acaba entendendo e valorizando mais o seu produto e também valorizando o produto dos outros também. Eu acho, né, depois que você tem um negócio ou você abre um bar, cara, eu respeito qualquer pessoa que abre uma porta, porque a dificuldade que tem funcionário, né, o nosso sócio... O dia que ficou vazio. O nosso sócio de Brasília, que não investiu nada e não quer saber, ele sempre tira a parte dele... E quer te atrapalhar muitas vezes. Cara, é para corajosos. É para corajosos. Né, a gente fala né, tem um lado muito bonito, romântico do empreendedor, mas tem um lado assim, cara, porque a gente tem que falar da parte não bonita, né? Sem dúvida, sem dúvida. E deixa eu te perguntar uma coisa: quais são os drinks hoje que vocês produzem engarrafados em série? Pelo menos o top tier. Negroni ainda é o que mais vende, é o nosso
Faria Lima compra 90% do seu Negroni e o resto vai pro resto do Brasil. Graças a Deus. Deve ser mais Obrigado. ou menos isso, né? Quando tem bônus, então, daí você deve explodir de vender. Maio e... Vamos lá. Março e... O Negroni sai bem. O Fitzgerald sai bem. Que é bom, hein? Então isso é bem. A gente tem que falar depois dessas bebidas com frutas, né? Que você tinha perguntado também, né? Deixa eu ver. Tem o Old Fashion lá. Old Fashion também, mas não sai tanto. Ele é um pouco mais, mas eu acho que ele é um que ele, na garrafa ele matura tão bem, cara. Põe uma garrafa e deixa, cara. Toma daqui a uns 2, 3 anos. Pô, vou lá buscar uma lá. Porque ele matura, e o Negroni segura tanto, mas o gin ele não tem tanta estrutura. Então o Boulevardier vai muito bem. Esses mais quentes, né, não tem tanta saída, mas o Negroni é no carro-chefe. Tem a caipirinha sai, o caju amigo que nós começamos a fazer. Agora tem uma saída muito boa. Que era lá do Pandoro. Em frente ao Bolinha. Ele tem uma saída muito boa. Tem uma coisa meio sazonal, né? Depende da época. Agora vai começar a esfriar, então vai para esses mais quentes. Aí vai. Eu precisava perguntar, mas o Negroni é o carro-chefe nosso. E nós produzimos também, né? O gin, não só para nós, também para on-trade, né? Consome bastante, é uma da nossa maior venda. Gin e vodka nós fazemos também. Pô, uma vez eu comprei um negócio bacana pra caramba, que era um livro de vocês, assim, com vários mini drinks com o nome dele. A caixa de... Pô, ainda tem, cara? Tem. A gente vai lançar uma nova agora. Ah, legal, porque eu acabei... tinha um chabar de um amigo, eu esqueci de comprar um presente, eu olhei pra aquilo lá e falei... Putz, no aniversário dos amigos você pode dar um desses. Tempo ainda. Eu lembro quando eu abria, quando eu montei lá atrás, quando eu era Potec ainda, eu sempre enxerguei a gente como uma agência de comunicação. E por acaso o nosso veículo era bebidas alcoólicas. A gente agora fala uma agência de presentes, cara, que é de comunicação e gifts, cara. Que acaba virando isso. A minha mãe, eu não sei se você sabe, ela pintou umas taças. Minha mãe, ela pintou umas taças. Fez lá, que legal. Ano passado lá, umas com as flores. Sim. Ficaram bem bonitas. Eu me lembro. Que legal, foi feito à mão. Não sabia. Aproveitando para fazer um merchan aqui para você, Ale, no site da PTK, para quem quiser ver, tem uma série de presentes ali, né? Umas caixas de presentes super bonitos, assim, um negócio realmente... Mas puta visão, cara, de ir por esse lado e imaginar isso daí, porque é a realidade. Senão a bebida ainda, ele tá nesse lugar do... não está no dia a dia. E acho que tem um negócio que o mercado financeiro passou por um tempo, que é o aprendizado, né? Você tá educando, né? Querendo ou não, né? Exato. De novo, é a bolha da bolha. A coquetelaria ainda tá, mas se você pensar ainda aqui em São Paulo, tem a Madalena, Pinheiros, Jardins, um pouco no centro, né? Ainda tá nichado, tá cada vez expandindo mais. Então, o engarrafado ainda é uma novidade. O RTD ainda né? Por mais que assim você vê grandes empresas investindo, que é muito bom, porque eu acho que acaba quem puxa mesmo, né? Quem tem o poder de falar disso, né? São as empresas grandes, então acho que é positivo, mas ainda vai. E você falou, no aprendizado, ainda está no presente ainda, né? Muito, muito presente. Normal, eu acho que daqui a pouco entra na rotina. Eu paro para pensar no vinho. Cara, 20 anos atrás, o que a gente consumia de vinho aqui? Muito menos. Quase. 93 já ainda não tinha nada, cara. Então, muito restrito, né? De novo, que a gente falou aquela coisa, daqui a 20 anos. Sem dúvida. Para quem tem problema de espaço, o destilado é melhor, né? Porque você com menos volume, ele te dá um efeito muito maior do que uma garrafona de vinho. Não estraga, né? Não estraga. Daí você tinha perguntado, né? Questão de validade. A partir de 13% de graduação alcoólica, você não precisa usar conservante. Então, né, nós usamos, por exemplo, no Fitzgerald, que vai limão, nós usamos suco de limão concentrado e clarificado. É claro que assim, ele perde frescor, não tem como. Sim. A gente usa né, óleo essencial que dá o aroma, né, sempre para fazer tudo natural, mas não tem como que você fazer na hora. Você espreme um limão na hora, quando você espreme, solta. Sim. A fruta fresca. E a ideia também, né, eu acho que nunca foi substituir
eu não vou usar a palavra experiência, mas por falta de termo melhor, a experiência do bar, porque eu acho que o bar é um outro assunto. Sim. Eu acho que o drink num bar, não me leve a mal, mas a maioria das vezes ele é coadjuvante. Porque você está lá pela companhia, você está lá pela música, pelo ambiente, ou pela comida, ou porque você está no momento de, eu quero dar uma relaxada. Sim. Então, e o drink ele está lá como a intersecção. Eu acho que quando você começa a falar assim da bebida, as pessoas começam a se conectar. Eu acho que a dificuldade de falar de bebidas ainda, você vê, ainda é a pessoa se identificar. Uhum. Né? Então, quando você vê como a TV, o cinema, as séries têm uma influência muito grande. Né? Então, quando eu falo de coquetel, isso para a cultura lá nos Estados Unidos foi muito importante, que estava numa fase muito, eu falo assim, uma fase mais embaixo a coquetelaria. Né? Você tem fases, né? De 1850 foi uma época de ouro, até 1910, quando teve a lei seca, né? Estados Unidos eu acho que é muita referência ainda, né? Eles inventaram a cultura de bar, né? Depois os speakeasies. E apareceram justamente nessa época. Então foi uma fase mais embaixo. Daí a partir de 1930 você tem mais uma época de ouro. E aí, o que ajudou muito? Cinema. Então, você pega qualquer filme de 30 a 60... Tem a Taça de Martini com alguma coisa... Casablanca, os filmes da Marilyn Monroe. O roteirista colocava uma cena do bar que era mudança, agora tem o bar. E os próprios caras não tinham glamour. Isso vai até final de 60. Né? Para quem assistiu Mad Men, tem muito, né? Eles pegam bem no final de 50, 60 até 70. Aí 70 era da disco, vai para baixo de novo. E nos 80, foi na época do filme Coquetel, ele dá um boom. E assim, grandes marcas, as marcas começaram a investir em marketing mais nessa época. Então, apareceu o Absolute, com umas campanhas incríveis. Não sei se vocês já chegaram a ver as antigas. Era uma coisa muito... O Absolute, agora você olha uma marca, você não vê tanto mais, mas pega as campanhas, eram lindas. Né? Tinha aquelas campanhas também da Smirnoff, que era uma coisa dentro da garrafa, era outra... né? Não, o cara viu que era... comportamento e do outro lado da garrafa era normal. Então, é interessante mas como é que foi isso? Talvez os filmes ajudam. O pessoal se conecta assim. Aí, nos anos 80, Sex and the City, isso daí foi muito bom, porque, começaram a tomar na taça. Né? Aquela taça glamurosa, o negócio trouxe, né? Aí, 2000, 007... 2000 e tanto, Mad Men. Então, você vê como vai e como puxa. Então, você vai falar, quando a gente olha um Negroni agora, você a primeira vez que você toma um Negroni, fala, gostei. Duvido. Cara. É difícil. É difícil. Mas o que ajudou? Muito, cara, é um drink lindo. Lindo. Chama. Então, a pessoa foi meio que por insistência. E acabou provando. Então, como é que você faz, né? Como é que você traz a pessoa? Você tem que fazer uma conexão. Pela bebida só, assusta um pouco. Porque ele é potente. Então, o primeiro gole, você fala assim, então, não é pra mim. Mas, putz, cara, Madonna toma Cosmopolitan. Né? Se gosta da Madonna ou não. Don Draper toma Old Fashion. 007 toma Martini. Porra, cara. Então, essa eu acho que é a importância de como você comunica a bebida. Então, talvez seja o presente ainda. Talvez seja o momento. E ela tá lá coadjuvante. Eu acho interessante. E é muito complicado na mídia falar de bebida. Tem muita restrição. É difícil e desafiador também, né? Como qualquer coisa. Eu acho que também tem um lado que você tem que responsabilidade. Porque, no fundo, o exagero não vai fazer bem, cara. Certeza. Mas volta pra minha caipirinha. Por que sua caipirinha não Você fica tá boa? escapando dela, cara. Por que sua caipirinha não fica... Qual a dificuldade, assim, de pegar uma bebida dessa como limão e estabilizar ela? Você tava falando acima de 13%, você não precisa de conservante. Justamente por isso. Porque, a gente pegou... Nós usamos o suco de limão clarificado. Tá. É claro que ele não tem o mesmo gosto do fresco. E a cachaça, e vai. E ele tem muito mais do que 13%. Tem muito mais 13%. Deve então... estar uns 18%, se não me engano. O que é a validade de uma garrafa dessa, assim? Só para ter uma ideia. Então, o que vai complicar mesmo, né? A bebida alcoólica, em geral, ela... Que assim, que ela estragar, ela não vai estragar. Ela não vai não vai te fazer mal. Ela vai mudando.
O que pode ferrar, você deixar na luz do sol, porque né, a radiação ela muda, então pode evaporar um pouco do álcool, e aí quando evapora o álcool ele tem uma característica que ele aprisiona aroma e sabor. Né, o álcool. Por isso que existe assim, perfume, a maioria do perfume, base de perfume é álcool porque ele é um solvente e ele captura. Você joga água nele, você quebra a molécula, então você abre. Então pega um whisky, sente o cheiro dele, põe um pouquinho de água, você vê que abre um monte de aroma. Então, não é que estraga, mas ele muda. Vai acabar, você deixar um Negroni nosso daqui a 2, 3 anos, você vai perceber que ele vai ficar mais doce, vão abrir outros aromas que não tinham antes, mas estragar mesmo ele não estraga. É complicado falar isso daí, mas tem que entender que muda. Depois que nem um vinho. Tranquilo. Não, que o vinho tá lá, vai ocorrer oxidação, ele vai mudar, o vinho vira vinagre. Mas ele não vai estragar, vai ficar, talvez não seja, você não vai conseguir beber. Vai ficar intragável, mas assim, eu não acho vai que apodrecer, né? eu acho que te dá algum problema mais sério, eu desconheço. E Ale, qual que é o teu drink preferido e qual que é o drink que você, cara, ou o ingrediente que você não consegue? Bom, o drink preferido é o Dry Martini. Eu tenho uma fixação. Acho que é um Dry Martini, eu gosto de falar, é drink para neurótico, né? Cara, qual que é a verdadeira a composição do Dry Martini, cara? Cara, a verdadeira... O Dry Martini, no fundo, é muito simples, né? É gin e vermute seco. Tá. E uma água para diluir. Né? Quando a gente fala, putz, qual que é o Dry Martini perfeito? Tem que ver a proporção, você mexe com proporção. Então, gera um monte de discussão, né? Porque, no fundo, se você usou gin, vermute seco e gelou ele, teoricamente tá certo. Mas o cara fala, não, mas tá errado, porque são 3 gotas. Sempre teve quando eu comecei a trabalhar, eram 3 gotas de gin, de vermute, para não sei o que lá. Molha a taça e joga fora o vermute. Eu sempre ouvia isso. Cara, não está errado, mas não é verdade absoluta. Eu acho que quando você começa a entender, o conceito é esse. Ele tem que ter vermute seco e tem que ter gin. Tá. E eu gosto com azeitona, tem negócio com um twist de limão, mas é isso daí. Mas a loucura é que vira isso daí, porque o cara fala, eu prefiro meu assim, meu assado. Às vezes eu gosto de fazer 2 partes de gin para uma de vermute, às vezes eu gosto de fazer que ele está mais suave, às vezes eu gosto de fazer menos, enfim. Vai do gosto. Eu acho que a graça é essa. Isso daí o cara escolher como você gosta. Mas a minha questão, por exemplo, eu gosto de uma taça menor para ele tomar ele antes de esquentar. Uma taça fina. Daí começa a entrar nas minhas loucuras, né? Você falou, você me deu um gancho aqui. Você falou de esquentar. Conta um pouquinho pra gente sobre os gelos. A importância do gelo, cara, e o que vocês fazem gelo também, nós né? Também na Ice. Eu penso que né, até estava conversando outro dia, eu acho que o gelo realmente foi, porque eu não acho que realmente assim o coquetel engarrafado, assim, uma super inovação, no sentido que, de novo, tem um manual lá do Jerry Thomas de 1850 que ele ensina a fazer coquetel engarrafado. No máximo, talvez, a comunicação pode ser inovação, enfim. Cara, o gelo, eu achei que quando entenderam que o gelo ele é um equalizador que não adianta você ter os melhores ingredientes se o gelo não tiver o correto, ele tem uma importância que é fundamental no drink. Quando entenderam isso daí, para mim foi a grande inovação, porque ele é uma inovação que você tem muito acesso. Você pode fazer o gelão em casa, sim, ou você compra, né? A gente tem um pedaço do negócio de vocês, é a fábrica de gelo. A Sportpros. Exato, a Sportpros que tem, né, desde o quadradão, que eu acho que transparente, translúcido. E eu acho que tem um fator nele, né? Além de demorar mais para diluir. É lindo. É bonito. Então, eu acho que chama atenção. Cara, você pega um copão de gelo daqui e fala assim, putz, meu. A pessoa olha, dá vontade. E é importante isso daí também. Entre tomar um negócio bonito, bom, e um negócio feio e bom, você vai, é óbvio que você vai, né? É óbvio que você vai, né? E tomar flor, assim, e faz diferença, faz diferença. Mas também o gelo que você prepara. Então, eles têm um gelo pequeno, que é aquele cubo quadradinho. Então, eu fico muito feliz de ver muitos bares agora, os caras investindo numa máquina de gelo
decente, né? Parando de comprar aquele gelo, né? Furadinho. Aquele furadinho que, putz, não tem padrão. Então, pro cara é desesperador. Às vezes você põe 2 pedras, já ocupa o copo inteiro. O outro, você consegue padrão. Na hora de preparar, você consegue equilibrar. Então, cara, ele é tão importante quanto... Mas a questão não é só beleza, ele não diluir a bebida Também, mesmo, né? também. Assim, mas, aí... por exemplo, né, isso que eu falo, o gelo de preparo é tão importante quanto o gelo da conservação, porque se ele está desequilibrado aqui, você só vai manter o negócio desequilibrado por mais tempo, né, no copo. Então, é uma junção, tem que pensar nos dois. Tá. Eu acho que é entender isso daí. E de novo, eu acho que o gelo, esse gelão, fez um favor muito grande. As pessoas começaram a pedir o drink por esse gelo. E vocês fazem delivery desse gelo. Eu vi no site, tem, cara, uns gelos até em forma de diamante, tem umas coisas maravilhosas. Dá pra fazer, super, né? Tem com rosa, tem com ouro, folhas de ouro dentro, tem um monte de coisa. Que legal, que legal. Para evento é muito legal, né? Sim, casamento, dá pra colocar um carimbo. Assim, assim, é nos detalhes, cara. Você olha um gelo com carimbo, seja do bar, seja do, sei lá, inicial. Porra, cara... legal, muito legal, né? Você servir um drink na sua casa, do Negroni, né? Com as suas iniciais. Legal pra caramba. Te dá um status cara, aí, legal. Nós estamos já encaminhando pro final do papo. Cara, uma delícia esse papo aqui. Enfim, eu comentei, né, que eu trabalhei de bartender, né, na Inglaterra no Jumeirah Carlton Tower, que é o hotel da rede Jumeirah, lá em Londres, né? E, cara, então eu sempre fui um apaixonado. E aí, como eu falei pra você também, eu vou lá em casa que tá construindo, daqui uns 2 anos vai tá pronta. Vou ter o bar lá embaixo. Então, você tem que... Vou te convidar para uma festa daqui a 2 anos na inauguração, que você vai estar lá. Por favor, com o maior prazer. Vamos fazer, cara, a inauguração, vamos juntar a turma toda. E, cara, a gente sempre aqui termina o nosso podcast, né? Com uma pergunta que ela está muito relacionada ao nosso propósito, que é gerar valor para a vida do nosso cliente, né? E eu queria fazer essa pergunta para ti. O que gera valor na vida do Ale, cara? Interessante essa pergunta. Eu tava refletindo isso daí, o que gera valor. Eu acho que, cara, acho que conseguir contar essa trajetória, né, assim, olhar, porque quando a gente às vezes está no meio do processo, né, você está tão preocupado, que sim, tem as questões, né, do dia a dia, do trabalho, as dificuldades, família, contas, tal. E conseguir olhar, cara, olha o que se passou, quanto tempo passou, olha o que foi construído. Então, eu acho que aceitar essas conquistas aqui, eu acho que dá muito orgulho, né? Sentar aqui e contar para vocês, né? As pessoas querendo saber. E não só do drink em si, por isso que eu falo de novo, o drink mas tem todo um monte de outras coisas em volta, né? Daí a gente conversa de outras coisas e por acaso o drink né, que eu gosto de falar, a intersecção. Então eu acho que isso, para mim, é muito valioso, poder trocar com pessoas de outras áreas também. Bacana, e a gente ter esse ponto em comum aí. Porra, legal demais, cara. Muito legal. E a última pergunta pergunta, né? Conta algum perrengue aí que você tenha passado aí ao longo desses anos. Porra, perrengue trabalhando em bar, cara. Não é muito difícil. Não, quem não passou, não, acho que não trabalhou, né? Se o cara não abriu, não fechou um bar na vida, não passou. Putz, cara, um perrengue assim, algo que não seja constrangedor, né? Tem que ser isso também. Cara, acho que o maior desespero era quando acabava algum insumo no meio da loucura, uma sexta-feira à noite, que era o pior período para trabalhar. Acabou o gelo, ou acaba o copo, e você tem uns 7 Negronis para fazer, mas não sei o que lá, acabar. Isso daí
Era motivo, era um motivo de desespero. Acho que essa falta aí de estrutura é um perrengue. Não consigo pensar num outro. Mas Chegou a criar algum drink num perrengue desse? Meu amigo, quem não fez uma rasgueiragem? Né? O cara fala, mas por que o meu tá nesse copo e no outro? O cara já tá no quarto Negroni. Se você ficou sem ingrediente e colocou uma outra coisa, ele já não nota mais também. Manda com o que tem, vambora. É ser humano, né, cara? Não, e assim, cara, é complicado. Legal. Não, é desespero, porque assim, os caras estão pagando. Você tá lá e você segura. O que eu vou fazer? Mas enfim, mas eu quero. Esse começo do ano teve aniversário de 30 anos do Spot, né? Puta festa que fizeram lá. Legal. Eu cheguei, um monte de clientes conhecidos. O cara falou: e Ale, deu saudade? Não. Dura 30 segundos a saudade. Eu falei assim, cara, porque eu começo a olhar. Às vezes eu chego um pouco mais, sem visitar, né? Chego um pouco de abertura, começa a me dar uma agonia, aquilo enchendo. Eu falei, nossa, não. O preparo todo antes. Não, cara. E você sabe da tempestade que tá por vir. Pô, Ale, deixa eu só fazer uma pergunta de última hora, porque os nossos clientes, em grande parte, são grandes investidores, aí sempre com apetite a negócios e tudo. Acho que uma pergunta que devem fazer sempre pra você é, pô, e aí, vai expandir mais? Né? O pessoal sempre pensa em crescer. Estamos abertos. Vocês têm hoje 8 lojas, né? São próprias, são franquias. Estamos abertos. Eu acho assim, nós temos algumas franquias. Eu insisto, eu acho, tudo bem, tem a comunidade do site, mas na franquia, eu acho, nas lojas, né, lojas e franquias, eu acho mais interessante porque tem uma parte do atendimento que o nosso grande desafio é sair de um atendimento que seja de loja simples assim, trazer um pouco para a cultura do bar. O que é a cultura do bar? Que a gente falou, essa coisa do perrengue. Cara, tá na hora, mano, se vira. Não tem tal coisa? Não tem isso, mas vou fazer isso e eu acho que assim, você ter esse jogo de cintura, por isso que eu assim, tem o jogo de cintura de ler a pessoa, olha, não tem o que você quer, mas em vez de falar pro cara, você tá errado, você tá pedindo, fala, olha, isso eu não faço, mas eu faço um negócio parecido. Só o fato. Experimenta para ver se você não quer ficar. Não, mas só o fato de que você mostrou uma preocupação, que você tá fazendo uma coisa pro cara, você já ganhou. O cara pode gostar ou não, mas você fala assim, putz, esse cara fez uma coisa para mim. Isso é muito legal. Isso, de novo, essa diferença da gente fazer na hora, né, que a gente estava falando, né? O cozinheiro, ele tem um tempo maior. Em geral, tá na cozinha, ele não vê o que está acontecendo. O nosso trabalho do bar, ele é muito mais intenso. É um combate, né, de certa forma, mas, putz, você fazer pro cara na hora, o cara curtir, mano, legal. E essa atmosfera que você tenta manter da loja, a ideia é essa, do cara assim, o que você gosta de beber? Prova. Mas eu acho... Putz, o negócio você achou forte? Coloca um pouco de tônica. Porque você dá um toque pro... O cara, qual que é seu toque do Negroni? Laranja, é tônica, enfim, um monte de coisa. E pode, né? O cara pode fazer o que quer. Eu acho que é o seguinte, eu não gosto dessa... mas eu tenho... Puta, fica... você restringe, eu não gosto de restringir. Igual que eu falei da caipirinha. A caipirinha... Pode ser limão, cachaça e açúcar tradicional? Legal, mas você não tem, então você não vai tomar, você não quer? Mas não gosto de cachaça. Puta, então não pode? Não é pra mim? Não. Enfim. Fantástico, muito legal. Bom, que belo papo, meu amigo. Obrigado aí Foi demais. Obrigado. Compartilhar as histórias aí com a gente. Quem quiser visitar vocês, estão nos principais shoppings aí. Sim. A loja mais legal que eu conheci foi a lá do CJ Shopping. Foi a primeira. Foi a primeira. E pelo site também, né? Sim, pelo site. Daí tem a loja no Cidade Jardim, daí franquia no Vila Lobos, Eldorado, Anália Franco, Catarina, temos em Brasília, temos no Rio de Janeiro. Legal. Porra, bacana. Bom. É isso aí. Bom, obrigado aí, pessoal, pela audiência. Se gostou, compartilhe o conteúdo aí com o pessoal que gosta. E no mês que vem nós estamos de novo aí com mais assunto interessante aí. Tintim e saúde, né? Saúde, gente. Obrigado. Valeu, gente.